Oi, turma. Eu fiz aqui alguns exercícios de resolução de equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara, para servir de exemplo para vocês resolverem a atividade 17, tá bom? Então vamos lá. Número 1, resolva as equações de segundo grau completas abaixo, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então eu tenho aqui uma equação de segundo grau, x² mais 5x menos 6 igual a zero. E é muito importante que a gente saiba identificar os coeficientes A, B e C que a gente viu na última aula, tá? Vamos relembrar aqui. O coeficiente A é aquele número que multiplica o x². Não tem nenhum número multiplicando o x². Nesse caso, então, A vale 1. O coeficiente B é aquele número que multiplica o x, que nesse caso é o 5. E o coeficiente C é o termo independente, é o número que aparece sozinho. Nesse caso é o menos 6. É muito importante que vocês coloquem o sinal de negativo, tá? O sinal de positivo, ele é opcional, mas o sinal de negativo ele é obrigatório. Se você não colocar o sinal, isso vai fazer diferença na hora da conta. E então agora a gente vai calcular o delta. Antes de calcular a fórmula de Bhaskara, primeiro vamos calcular o delta, tá? O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Então a gente está aqui, ó. Estamos aqui com a fórmula do delta. b² menos 4 vezes a e vezes c. Então, quando a gente tem uma fórmula, a gente precisa substituir essas letras pelos valores numéricos, que no caso a gente tem, que são esses que estão aqui, né? Então, olha só, b². Como b vale 5, vai ficar 5². Olhando aqui já para a segunda linha, eu fiz aqui já as substituições, tá bom? Então, como b vale 5, b². Menos 4, esse 4 é da própria fórmula, então é só repeti-lo, vezes o A. O A vale 1, então por isso eu coloquei aí o número 1. Vezes o C vale menos 6. Como é um número negativo, eu coloquei entre parênteses, tá bom? Só para separar o ponto de multiplicação do sinal de negativo, tá bom? Então, precisa substituir o valor do B, o valor do A e o valor do C. O B é ao quadrado. O A e o C a gente vai substituir multiplicando. Se algum número for negativo, a gente coloca entre parênteses. Agora, olha só. Esse cálculo do delta, ele tem duas partes. Primeiro, é calcular quanto que é 5². E depois, é calcular essa multiplicação de três números. Então, são duas partes. 5², 25. E agora, como que eu faço essa multiplicação aqui de três partes, né? De três números, três fatores? Quatro vezes 1 é 4. 4 vezes 6 é 24. E qual vai ser o sinal dessa multiplicação? Percebe que aparecem dois sinais de menos, né? Na frente do 4 tem um sinal de menos e com o menos 6, né? Outro sinal de menos. Na multiplicação, dois sinais de menos vira mais. Menos com menos é mais. E por ter dois sinais de menos, aqui aparece um sinal de mais. Menos com menos, mais. Então, fiquem atentos à quantidade de sinais de menos que vai aparecer nessa multiplicação. Então, como eu falei, essa parte do delta são duas partes, ó. 5² e a multiplicação. 5² é 25, botei 25 aqui embaixo. Essa multiplicação, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24, botei aqui embaixo 24, tá? E ficou um mais entre eles, porque eu tenho dois sinais de menos aqui, na multiplicação. E menos com menos vira mais, beleza? Então, 25 mais 24, delta é igual a 49. Agora sim, vamos para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa daqui. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Então, a gente vai substituir. Quem é o b mesmo? Ó, o b. Lá da equação, b vale 5.
E aqui na fórmula, tá pedindo pra gente fazer menos b. Então, se o b vale 5, vai ficar menos 5, certo? No lugar do b, eu coloquei o número 5. Mais ou menos, a raiz quadrada do delta, o nosso delta deu 49, por isso ficou aqui raiz quadrada de 49. E aqui embaixo, 2 vezes a. O nosso a vale 1, 2 vezes 1, tá? Nessa parte aqui, o que eu resolvi? Eu resolvi a raiz quadrada de 49 é 7. E embaixo eu resolvi a multiplicação, 2 vezes 1 é 2. Menos 5 é só repetir, então ficou menos 5 mais ou menos. Qual o resultado de raiz quadrada de 49? 7. Aí eu fui e botei o 7 aqui. E quanto que é 2 vezes 1? 2. Coloquei aqui, tá? Quando a gente chega nessa parte, a gente divide a conta em duas. Porque a gente tem um mais ou menos. O que esse mais ou menos significa? Que a gente vai fazer uma conta com o mais e a gente vai fazer uma conta com o menos. Beleza? Então, por isso que a gente divide em duas contas. Vamos chamar de x1 e x2. Aqui, para calcular x1, ficou assim, ó. Menos 5 mais 7 dividido por 2. Quanto que é menos 5 mais 7? É mais 2, certo? Lembra aí da adição de números inteiros, né? Sinais diferentes, repete sinal do maior módulo e subtrai. Ou eu posso pensar até em dinheiro que me ajuda. Tô devendo 5, paguei 7, sobrou 2. Então, menos 5 mais 7 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Encontrei o primeiro resultado para x igual a 1. Então, nessa equação que a gente está resolvendo, o x pode ser substituído por 1, que a igualdade é válida. Mas, uma equação de segundo grau, ela pode ter até duas soluções. A gente já encontrou uma, agora a gente vai encontrar outra. Na outra, a gente está usando aqui o menos. Aqui, ó. Aqui assim no meio, ó. Né? Na de cima a gente usou o mais e agora a gente está usando menos. Então, ficou menos 5 menos 7 dividido por 2. Menos 5 menos 7, sinais iguais, repete o sinal e soma. Tô devendo 5, tô devendo 7, então eu tô devendo 12. Menos 5 menos 7 é menos 12. Menos 12 dividido por 2 é menos 6. Então, eu encontrei o outro valor para x. Logo, a solução, o conjunto solução para essa equação é menos 6 e 1. Ou seja, para essa equação aqui, ó, o x vale 1 ou o x vale menos 6. Tem duas respostas, duas possibilidades. Isso vai acontecer sempre que o delta for maior que zero. Sempre que o delta for maior que zero, nesse caso, nosso delta deu 49, um número maior que zero, um número positivo. Sempre que o delta deu maior que zero, a gente vai ter duas soluções reais e distintas. Duas soluções reais, lembra que a gente está trabalhando no conjunto dos reais, né? Já estudou os conjuntos. Duas soluções reais e distintas, tá? Sempre que o delta for maior que o zero. Vamos aqui para outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a zero. Então, primeiro, reconheci os coeficientes A, B e C. A gente não pode esquecer dos sinais de negativo, isso é muito importante. E aí, agora a gente vai vir aqui, ó, para a fórmula primeiro do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 6, então ficou 6 ao quadrado. Esse menos 4 é da própria fórmula. Depois veio vezes A. Como o A é negativo, entre parênteses. E depois veio o vezes C. Como C é negativo, entre parênteses. Sempre que o número for negativo, entre parênteses. Tá? E aí, vamos lembrar que o delta, eles são duas partes para a gente calcular agora. Primeiro, é o número elevado ao quadrado, 6 ao quadrado, que é 36, e depois é essa multiplicação de quatro números. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 9, 36. Agora, a gente precisa ver o sinal. Nessa parte aqui, que é da multiplicação, apareceram 3 sinais de menos. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. 3 sinais de menos vira menos, tá? E por isso esse sinal aqui deu menos.
36 menos 36, zero. Nosso delta vale zero. Voltar no primeiro exemplo só para a gente prestar atenção numa coisa. Olha só. Nesse delta aqui, nessa parte da multiplicação, tinha 2 sinais de menos. Então, virou mais, né? Agora, nessa equação, eu tenho aqui na parte da multiplicação 3 sinais de menos, então vira menos, tá bom? Prestem muita atenção nisso. O nosso delta vale zero. Então, vamos agora para a fórmula de Bhaskara. Menos b é mais ou menos delta, dividido por 2 vezes a. Vamos substituir. O nosso b vale 6. Como é que eu sei? Olhando aqui para os coeficientes, né? Que eu descobri aqui no início. O nosso b vale 6. Então, menos b vai ser menos 6. Aqui, menos 6. Mais ou menos a raiz do delta. O delta deu zero. Então, mais ou menos a raiz de zero, dividido por 2 vezes a. Nesse caso, o a ele é menos 1, é um número negativo. Coloca entre parênteses. Então, aqui embaixo, 2 vezes menos 1, tá? O que acontece quando delta é igual a zero? A gente vai ter só uma solução para a equação. A gente também diz que possui duas soluções reais e iguais. Porque o que acontece? A gente tem aqui a raiz quadrada de zero, e raiz quadrada de zero é zero. Se eu fosse fazer x1 e x2, que eu não fiz, mas eu poderia ter feito x1 e x2, como é que ficaria? Menos 6 mais zero dividido por 2 e menos 6 menos zero dividido por 2, porque a raiz quadrada de zero é zero. Menos 6 mais zero é menos 6, dividido por 2, menos 3. Menos 6 menos zero é menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, se eu faço x1 e x2, eu encontro dois valores iguais, menos 3. Ah, não, errei aqui porque embaixo é menos 2. Pera aí, menos 2. Que é menos 2. Porque 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, menos 6 dividido por menos 2, mais 3, né? Tanto x1 quanto x2 vai dar mais 3. Logo, toda vez que o delta for igual a zero, a gente vai encontrar para x1 e para x2 dois valores iguais. Por isso, nem precisa dividir em x1 e x2. Sempre que o delta der zero, essa parte aqui vai anular. Então, o que a gente vai ter? Menos 6, número aqui da frente, de cima. E embaixo, 2 vezes menos 1, menos 2. Nessa divisão, menos com menos dá mais. Resposta mais 3. Então, a solução foi 3. Sempre que o delta for zero, a gente vai ter duas soluções reais e iguais. Então, a gente até diz que tem duas soluções, tá? Só que iguais a gente também diz que essa solução ela tem duplicidade. Outro exemplo. Então, aqui. Primeiro, reconheci os coeficientes. Não posso esquecer de colocar o sinal de negativo. E vamos para a fórmula de delta. Aqui a substituição, né? b ao quadrado. Meu b vale menos 5, então eu preciso colocar entre parênteses, menos 5 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes a. O a vale 2, vezes c, o c vale 9. Menos 5 ao quadrado vai ser 25 positivo. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, por isso deu 25. Pode colocar mais de 25 também, mas lembra que o mais é opcional, tá? E aí, a gente tem, né, lembrando, assim, as duas contas aqui. Primeiro, menos 5 ao quadrado, 25, que agora é a multiplicação de três números. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 9, 72. Agora, a gente tem que prestar atenção no sinal dessa multiplicação aqui dos três números. Quantos sinais de menos apareceu nessa multiplicação? Apenas um sinal de menos. Então, vai ser menos. Ficou aqui, ó, o próprio menos, tá? Recapitulando, um sinal de menos, menos. 2 sinais de menos, mais. 3 sinais de menos, menos, tá? E aí, ficou aqui 25 menos 72. Repete o sinal do maior módulo e subtrai, menos 47, tá bom? Tenho R$25, mas estou devendo 72. Se eu pago os 25, eu vou ficar devendo 47. O delta deu negativo. Quando o delta dá negativo,
não possui solução real. Essa equação não tem solução, não tem nenhum número real que eu possa substituir no lugar do x e que torne essa igualdade válida, tá bom? Por que que o delta não pode ser negativo, que o delta não pode ser menor que zero? Por quê? Vamos olhar a fórmula de Bhaskara. A gente não tem que, na fórmula de Bhaskara, botar o delta aqui, ó, dentro de uma raiz quadrada? Então, raiz quadrada de menos 47. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, eu vou ter aqui que menos raiz quadrada de menos 47 não pertence ao conjunto dos reais. E por que que não existe raiz quadrada de número negativo? Porque nenhum número elevado ao quadrado dá resultado negativo, tá bom? Então, se o delta deu negativo, não precisa dar continuidade à resolução da equação. Um último exemplo aqui. Vamos identificar os coeficientes. Não esquece aqui dos números negativos, tem que ter o sinal de negativo. E vamos calcular aqui delta. O b é negativo, então tem que ficar entre parênteses, menos 5 ao quadrado, né? Menos 5 entre parênteses ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes a. Como o a é negativo, também tem que ficar entre parênteses o menos 3, vezes o c, que é o 2, tá? Lembrando, a gente tem duas partes dessa equação para serem resolvidas. Primeiro, o menos 5 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é positivo, deu 25. E agora é a multiplicação aqui dos três números. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. Tem dois sinais de menos aí, menos com menos, mais. 25 mais 24, 49. Nosso delta vale 49. Coincidentemente, deu o mesmo delta da letra A, né? Agora vamos para a fórmula de Bhaskara. Importantíssimo aqui. O nosso B é negativo. O B vale menos 5. Então, aqui na fórmula de Bhaskara, menos B, esse menos na frente do B, ele vai fazer com que o B troque de sinal. Então, o B já é negativo. Com esse menos B, com esse menos na frente do B, ele se torna positivo. É como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho menos B. Mas quem é o B? Menos 5. Então, vai ficar menos o menos 5. Menos com menos, isso aqui é igual a mais 5. Beleza? Bom, mas eu gosto de pensar assim, menos B é B com sinal trocado. Então, o que acontece? Se o B for negativo, ele vem para cá, positivo, tá? Se ele for positivo, ele vem negativo. Se ele for negativo, ele vem positivo. Mais ou menos, a raiz quadrada do delta, que é 49, dividido por 2 vezes A. O A vale menos 3, coloca entre parênteses, porque é um número negativo. E aí, pra cá, agora, a gente vai resolver, ó. Qual é a raiz de 49? 7. E embaixo, quanto que é 2 vezes menos 3? Menos 6. Nesse momento, a gente separa em x1 e x2. No x1, eu tô usando aqui o sinal de mais. Mais 5, mais 7, mais 12. Mais 12 dividido por menos 6, menos 2. E para o x2 eu estou usando aqui o sinal de menos. Mais 5 menos 7 é menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, esse menos com menos vai virar mais. E essa fração aqui, o 2 dividido por 6 dá um número com vírgula, mas o resultado pode ficar em forma de fração, eu só simplifiquei. Dividindo em cima e embaixo por 2, ficou 1/3. Então, essa equação, ela tem duas soluções, o menos 2 e 1/3. E ela tem duas soluções porque o delta dela é maior que zero, né? Toda vez que o delta for maior que zero, duas soluções reais e distintas, tá? É isso. Bons estudos, qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço.